Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, eu apresento sempre aqui no canal diversas distribuições de Linux. Inclusive, o meu vídeo anterior a esse, eu faço um vídeo para quem está migrando do Windows para o Linux e eu recomendo ali o Linux Mint. Também fiz vídeo já recomendando o Zorin, Big Linux, que são distribuições para pessoas iniciantes. E eu sempre recebo, é natural, perguntas nos comentários. Professor, qual a sua distribuição de Linux? Aquela que você utiliza em casa. Bom, durante muito tempo eu usei diversas distribuições no meu dia a dia. Entre elas, eu usei bastante o Ubuntu, que é uma distribuição que eu gosto, o Fedora, utilizei durante um tempo o Big Linux, mas recentemente eu migrei para as distribuições atômicas, né, que são distribuições que eu não preciso me preocupar com a atualização do sistema operacional, porque ele sempre vai fazer a atualização completa e eu só vou me preocupar ali com a instalação dos meus aplicativos, normalmente via Flatpak. Essas distribuições são conhecidas como imutáveis, né? Exemplo delas, nós temos o Fedora, Kinoite, né? E, no caso, as distribuições que eu tenho curtido muito são as distribuições criadas pela equipe ali do Ublui, que é o Aurora Linux, que seria a versão da distribuição com cadeia Plasma, o Bluefin, que é essa que eu estou utilizando agora, e que sem dúvida será a minha distribuição para 2026, e também quando eu quero jogar o Basite, que seria ali uma opção ao Steam OS. Essas distribuições são incríveis. Primeiro, porque eu utilizo o Bluefin? É uma distribuição que eu recomendo para todo mundo, né? Eu utilizo o Bluefin, é um projeto que eu me identifiquei muito, é muito consistente, né? O criador do Bluefin, né, que também tem várias distribuições ali através do Blue, ele é o cara que criou o Ask Ubuntu, ou seja, o site para você tirar dúvidas ali sobre o Ubuntu Linux. E uma coisa que ele percebeu é que muita dúvida que as pessoas iam tirar sobre o Ubuntu era dúvidas sobre a quebra de pacotes, né? Instalação de programas, quebra de pacotes. Isso já não vai acontecer quando você utiliza uma distribuição imutável, que eu acredito fielmente ser o futuro do Linux e vai pegar muito agora em 2026. O OpenSUSE já está vindo aí com o micro, nós já temos uma distro imutável no caso do Fedora, o Red Hat já está estudando para até servidores utilizar distro imutáveis. Então, acredito que será o futuro, começa em 2026 aí pegar forte. Mas o que tem de diferencial? Primeiro, vamos abrir aqui o site mesmo do Bluefin, né? Você já tem aí a opção de fazer download, já vai vir com todos os codecs que você precisa para áudio e vídeo. Você não precisa se preocupar com isso. Se você tem placa NVIDIA, você vai fazer o download como eu fiz aqui, já com o suporte a NVIDIA e o último drive, a última versão, funcionando tudo tranquilo. Eu não tive preocupação com drivers utilizando o Bluefin. O sistema, como eles próprios dizem aqui na página de documentação, Flatpak First. Então, primeiro de tudo, você vai trabalhar com pacotes Flatpak para a parte gráfica. Ele vai trazer para você o instalador, que é o Bazaar, e através do Bazaar você vai instalar todos os programas, né, LibreOffice, Steam, mas tudo através de pacote Flatpak. A única preocupação deles. Não se recomenda utilizar o Bluefin e tentar, até daria para fazer ali através de OS RPM, instalar algum pacote, por exemplo, RPM, mas não é o que a preocupação da distribuição. E como eles dizem, eles se preocupam em otimizar o sistema para 96% dos usuários, não 4%, né? Então, a ideia aqui é que você tenha tudo do mais novo. Desde você ter um kernel extremamente atualizado, como as aplicações que compõem o Bluefin são atualizadas porque são aplicações Flatpak.
E para aplicações de terminal, você vai usar o Brill, né, que permite você fazer instalação de várias aplicações para terminal, assim como funciona no macOS. Por exemplo, através do Brill aqui, você pode fazer, vamos ver aqui, ó, Btop, e vamos instalar ele, ó, Brill install Btop. Então, para quem já utiliza o macOS, já conhece a ferramenta, e o interessante é que as comunidades ali, tanto quem desenvolve para o macOS, os aplicativos que estão aí no repositório do Brill, e quanto do Linux hoje, principalmente aí do Bluefin, tem se conversado bastante. Então, olha lá, Btop, instalei aí através, né, do Brill. Então, qualquer aplicativo, eu instalei o ESA, que é um utilitário para ser semelhante ao LS, né, mais colorido aqui, como vocês podem ver. Eu instalei também, eu instalei aqui ao invés de usar o cat, né, por exemplo, cat, você pega aqui o arquivo, eu instalei o bat, que é bem interessante, né? Mostra visualmente, coloridinho. E tudo isso, os aplicativos que você precisa via terminal, você instala com o Brill. E através dos aplicativos gráficos, todos eles Flatpak. A própria documentação aqui do Bluefin é interessante que eles falam, olha, a gente não está querendo ser uma distribuição. Por quê? Porque a base do Bluefin, se você pegar, eles utilizam a base que seria ali a distro, eles utilizam aqui o Fedora, né? Temos aqui o download com a opção com Fedora por baixo, ou CentOS, né? Que seriam o que eles utilizam na base. Lembrando que as atualizações aqui, elas sempre vão ser feitas diferente. Hoje está a Fedora 43, 44 vai ser tudo automático para você. Você não vai ficar se preocupando com a atualização de sistema operacional. Por quê? Porque a atualização ela rola por baixo dos panos aqui. E você não vai ter incompatibilidade, indiferente do sistema operacional. Fedora 43, quando atualiza para outra versão, se você instalou aplicativos através do RPM, possa ser que esse aplicativo não venha a funcionar. Por quê? Porque é aquela questão das dependências. Atualizou a dependência do sistema operacional, o aplicativo pode quebrar. Isso acontece, inclusive, com essas distribuições como Arch Linux, Big Linux, são distribuições, né? Quando eu falo Big, manjaram, né? Que são distribuições que vão se atualizando. E às vezes elas têm a quebra ali porque atualizou a biblioteca, aquela aplicação já não vai funcionar, você vai ter que atualizar a aplicação. Isso não vai acontecer com o Bluefin, por quê? Porque as aplicações são Flatpak, que são pacotes ali que já tem tudo o que ele precisa para funcionar, né? Todas as dependências e todos os programas estão instalados na camada do usuário e não do sistema operacional. Então vai continuar atualizando, você nem vai saber, nem se preocupa com essa atualização. Você pode ver através do comando RPM Ostry Status que, por exemplo, eu estou utilizando aqui a versão Ostry, né? Se eu quisesse voltar para essa versão aqui, onde eu tinha acabado de instalar o Docker, né? Ele tem aqui a informação aqui do Docker, né? Eu poderia, fazendo um RPM rollback. Só fazer um rollback, ele ia voltar para essa versão anterior. Então, sempre que ele vai atualizando de versão do sistema, né, ele permite que você faça um rollback para a versão anterior, se você não gostou daquela atualização inteira do sistema operacional. Mas ele vai atualizando o sistema operacional que você não percebe, porque isso está acontecendo de forma automática e por baixo dos panos. Então, zero preocupação com atualização, com dependências, né? E, professor, mas realmente funciona? Olha, eu estou adorando utilizar o Bluefin. Primeiro, com o Gnome aqui, extensões normal, né? Todas as extensões que você precisar para funcionar o seu sistema. O Gnome rodando fluido, extremamente bacana. Ele vem um Gnome basicamente vanilla aí para você, né? E o sistema roda extremamente fluido, né? Esses são alguns wallpapers que seguem o padrão da distribuição, né? Criado por artistas aí, que foi encomendado pela equipe. E o sistema é muito, mas muito fluido. Agora, a parte interessante, né? Eu tenho tudo que eu preciso, Discord, Zap Zap, né? Que é o WhatsApp. Quando você instala o suporte DevMod,
Então ele tem um comando aqui chamado adjust, o just, e você coloca aqui just choose. Deixa eu ver aqui, peraí. O just, ele vai mostrar algumas opções. Dev Mod, né? Então quando você coloca essa opção, o just dev mod, você vai habilitar, ó, o modo de desenvolvedores, que eu já fiz isso. Ao reiniciar, você já vai ter pronto um Podman desktop para você utilizar para containers, inclusive containers Docker ou Podman. Você já tem um gerenciador de máquinas virtuais, se você quiser trabalhar com virtualização, o Virtual Manager rodando o QEMU, então já está pronto aí para você utilizar. E além disso, você também tem o DistroShelf, né? Que é uma ferramenta do DistroBox aí, né? Para você instalar aplicativos, simular aqui instalação, simular não, instalar, né? Containers de diversos sistemas operacionais, né? Então você pode instalar Debian e instalando esses sistemas operacionais aqui, que vão compartilhar o kernel, então serão pequenininhos, funciona quase igual ao WSL, né? Você pode instalar o Opine, Ubuntu, Arc e pode instalar pacotes dessas aplicações que vão rodar sobre container. Então, digamos que saiu um programa que só tem .deb. Como que você vai instalar esse programa aqui nessa distribuição? Através aqui do DistroShelf, você instala um Debian e baixa ali um pacotinho . Vamos fazer na prática, né? Aí você já vê. Até porque é muito rápido criar e descriar. Então vamos aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar um Ubuntu 24.04. Já está com suporte NVIDIA, porque a minha placa é NVIDIA. Eu vou criar aqui, ó, já foi a primeira etapa. Vou abrir aqui o terminalzinho e esperar ele vai fazer a instalação do Ubuntu pra gente. Enquanto ele faz a instalação do Ubuntu, vamos fazer download de um aplicativo .deb para o Ubuntu. Então vamos baixar aqui o VS Code download. Né? Apesar que o VS Code tem um pacotinho Flatpak, mas digamos que você quer instalar aí a versão .deb. Vamos baixar ele aqui. Então fiz download do pacote .deb do VS Code. E beleza, terminado ele, esperar ele terminar fazer a instalação aqui. Muito bem, pessoal, fiz uma pausa, né? Demorou um pouquinho, instalou aqui, ó, já estamos no Ubuntu, né? Inclusive, se você dá um cat/tcos release, você vai ver que você está no Ubuntu. Agora, beleza. Ele funciona aqui, ó, DistroShelf, você pode visualizar, né? Ele está ocupando só 170 de memória RAM, né? E vamos instalar aqui um pacote, que é o que eu fiz download lá do VS Code. Ó, vai abrir aqui para instalar o pacote, vou dar yes. Vamos aguardar aqui, ele vai fazer instalação de todos os módulos, tudo que precisa. E é um pacote .deb que eu vou instalar aqui. Bom, para quem é desenvolvedor, vai entender o tanto que isso, o tanto que isso é legal. Por quê? Porque você pode instalar várias versões de aplicativos com várias configurações. Por exemplo, eu posso ter um VS Code configurado com extensões para containers, eu posso ter um outro para programação em Python, para programação em Rust. Então você pode fazer configurações específicas ali para as suas aplicações, né? E aqui eu vou abrir com Code, lá, o VS Code instalado aí através do Ubuntu, pacotinho .deb. Então posso vir aqui fazer todas as configurações de extensão, deixar ele preparado para trabalhar com esse VS Code, criar outro com outras distribuições de Linux para fazer testes, né? Então é excelente. E depois, para deletar, basta você vir aqui excluir e pronto, rapidamente já excluímos aí todo o nosso Ubuntu, o pacote foi, acabamos removendo aí do sistema. Então é excelente para você ter várias versões. Com o Brill para instalar aplicativos via terminal também é excelente, porque vai rodar sempre ali dentro do seu usuário, que não prejudica outros usuários. Cada um pode ter suas configurações, cada usuário pode ter suas aplicações, porque vai instalando tudo via Flatpak.
A atualização do sistema operacional, rollbacks, a gente não se preocupa porque isso tudo é feito de forma automática. Ou seja, é um sistema que eu vou utilizar aí durante muito tempo. Esse daqui mesmo está instalado aí já acho que cerca de um ano. E ele veio, atualizou do Fedora, que era a versão anterior, para Fedora 43. E eu basicamente vou seguindo aí com o sistema, né? Eu tenho o Bluefin em 3 máquinas aqui em casa. E notebooks, inclusive, que minha esposa utiliza. Aí você pode perguntar, bom, para o usuário que quer estudar mais sobre o Linux, professor, né, para fazer certificações, LPI, os cursos que o senhor oferece, pode usar o Bluefin? Pode. Por quê? É claro que você não vai treinar muitos comandos aqui, já que o sistema é imutável. Quando eu falo sistema imutável, você não faz alterações na raiz do sistema, indiferente se você é root ou não. Ó, tem um cadeadinho aqui. Por que você não faz alterações na raiz do sistema? Porque a ideia é que todo sistema operacional seja atualizado, você nem sente o sistema operacional e sua preocupação nos aplicativos. Bom, mas como eu vou estudar o sistema operacional, você não posso alterar. Assim como eu falo na minha primeira aula em todos os meus cursos, para estudar Linux, você nunca estuda na sua máquina. Se você tiver com o Ubuntu, seja lá qual for a distribuição, você vai estudar sempre através de máquina virtual. E lembra que eu falei que o DevMod, você tem aqui uma máquina virtual pronta? Basta você criar aqui a máquina virtual para instalar as distribuições, que são distribuições prontas para você estudar para certificação LPI e para o mercado de trabalho. Quais são elas? Instalar um Rock Linux, que é um fork aí do Red Hat, né? Instalar um Debian e um Ubuntu Server. Então, 3 distribuições que você precisa dominar para trabalhar no mercado de trabalho, para trabalhar em grandes empresas, tá? Eu já vou aproveitar aqui e responder uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim. Professor, mas nós não temos que valorizar, por exemplo, distribuições nacionais, né? Como eu já declarei meu apoio aqui a algumas distribuições, né? Atualmente estou meio isento de opinião sobre distribuição. Acontece que a gente vai evoluindo, vai pensando pouco mais, né? Você parar para pensar, não existe distribuição nacional de país nenhum. Não existe distribuição europeia, distribuição americana, distribuição brasileira. Por quê? Eu falo isso. Porque do que é composto uma distribuição de Linux? A distribuição de Linux é composta do kernel. O kernel é produzido por desenvolvedores do mundo inteiro. A maioria das colaborações vem dos Estados Unidos, China, China, União Europeia. Então, já começa por aí. O kernel do Linux não é 100% nacional de país nenhum. A distribuição, normalmente, exceto algumas que criaram sua própria desktop environment, como o Pop! OS, que criou o Cosmic, o Elementary OS, que criou o Pantheon, o Linux Mint, que criou o Cinnamon. Tirando essas distribuições, você vai, na sua distribuição, utilizar um KDE, utilizar um GNOME, utilizar um Cinnamon, que foi criado por diversas pessoas. E você é dependente dessas pessoas. Ou seja, a distribuição ela vai se manter se parar a atualização do GNOME? Dificilmente, porque você pega essas distribuições que a gente brinca que são apenas uma remasterização de outras, né? O grupo de desenvolvedores ali são 3, 4 que cria algumas coisas interessantes, sim, legais, né? Cria lá alguma coisinha interessante para distribuição, né? Então é bacana. Mas se você parar para pensar, essas distribuições elas dependem dos desenvolvedores do desktop environment, né? O GNOME, KDE, elas dependem de repositório na maioria das vezes, porque os repositórios, se parar a atualização, por exemplo, distribuição baseada no Manjaro, Big Linux, ela depende ali do repositório ser atualizado do Manjaro, porque faz uma réplica ali das atualizações. Se o Manjaro parar de atualizar e não existir mais, essa distribuição não se sustenta. Distribuição baseada no GNOME, no Ubuntu, né? Precisa do repositório das atualizações do Ubuntu. Que, por sua vez, o Ubuntu precisa das atualizações do Debian,
porque ele pega lá do Debian os pacotes e trabalha em cima dos pacotes do Debian. Então, se você for ver, esse é o legal do Linux, são distribuições comunitárias. E quando você vai entendendo um pouco mais, quando a pessoa levanta uma bandeira, a minha distribuição, pera aí um pouquinho, né? O Red Hat, ele depende da comunidade quando você usa em servidor, depende do kernel do Linux, né? Eles não têm um kernel próprio, não desenvolvem um kernel próprio. A Red Hat depende de várias aplicações de terceiros que atualizam isso em repositórios. O Debian depende de outros aplicativos de terceiros. Então, assim, sempre entendendo isso, que isso é o legal de Linux, porque se trata de uma comunidade. E o bacana, por isso que eu me identifiquei com o Bluefin, na própria documentação do Bluefin, eles colocam, o desenvolvedor, ele veio do Ubuntu, criou o site lá, Ask Ubuntu. Ele coloca isso. Olha, nós não queremos ser uma distribuição de Linux, que a distribuição nós usa a base ali, Fedora, usa CentOS, e o que nós queremos é que você tenha um sistema operacional aonde não se preocupe com o sistema operacional. Então segue a ideia de um Android, um Chrome OS. Você não vai se preocupar com o sistema operacional, com atualizações, com bibliotecas, e vai rodar somente programas a nível de usuário, tá? É para todo mundo? Volto a dizer que não. Existem pessoas que não vão conseguir se adaptar porque querem fazer alguma mudança significativa no sistema operacional, que não vai ser possível. Porque para mim é extremamente possível e é a distribuição que eu utilizei bastante esse ano e a minha distribuição preferida para 2026. Primeiro, eu não mais me preocupei com a atualização do sistema operacional e quebra de depender de programa após atualizar. Quem já passou por isso é frustrante. Se atualiza o sistema operacional, aquela sua aplicação para de funcionar. Não tive mais esse problema. E tudo que eu preciso, né, de aplicação, ou eu rodo em máquina virtual ou em servidores. Eu tenho um servidor Prosmox aqui, que eu testo tudo que eu preciso nele, né? A nível de ministrar aula, de LPI, de Red Hat, né? E fora que a base é moderna, né? É um Fedora, gigante Fedora, e extremamente atualizado. Então é isso que eu penso e será aí a minha distribuição para 2026. Eu espero cada vez mais falar sobre ela. Não tem muito o que falar sobre ela, essa é a verdade. Por quê? Porque a gente não se preocupa com o sistema operacional. Então tudo que eu posso falar sobre ela é os aplicativos Flatpak que nós vamos instalar, dicas de programas, mas a própria distribuição em si não tem configuração, tá bom? Então fica a dica. Agora, experimente, né? Se você tem placa NVIDIA, faz o teste. E games, pessoal. Para games, excelente. Tirando alguns poucos games que vão exigir que você não utilize a Steam via Flatpak, né? Tem gente que pode comentar, Steam via Flatpak, determinado jogo eu não estou conseguindo rodar. Isso é muito pouco. Cada vez está melhor o pacotinho Flatpak da Steam. Eu, particularmente, tô adorando, né? Eu rodo aqui, eu jogo com a minha filha, a gente queria comboio do Eurotruck, então é o meu jogo do coração. E outros games aqui, jogo perfeitamente via a Steam, sem problema nenhum, tá? Ele tem o suporte aí para Steam, já configura Game Mod, então é bem tranquilo, tá? Aliás, pessoal, esse jogo eu comecei a jogar de novo, Rise of Tomb Raider, né? Tomb Raider. Que jogo bonito, viu? Então vale a pena aí. Se você ainda não jogou, né? É um jogo já um pouco antigo, mas nossa, que jogo de visual maravilhoso. Às vezes eu fico olhando o cenário, eu paro de jogar para olhar o cenário, o visual desse jogo é espetacular. E o que eles conseguiram otimizar, que tem um visual mais atraente do que muitos jogos mais novos, e uma otimização assim fantástica para Linux direto, né? Instalou direto.
Nossa, esse jogo no visual, o gráfico desse jogo é lindo, né? E olha lá, funcionando perfeitamente. Eu tô com uma NVIDIA aqui. Ah, alguém comentou no último vídeo que eu fiz. Ah, professor, NVIDIA no Linux não presta. Calma, não é bem assim. Hoje nós temos drivers como 580 aí da NVIDIA que tá funcionando muito bem, mas para placas um pouco mais novas. E esse é do notebook meu, um Asus TUF Gaming. Não é uma placa tão nova assim. Mas para placas antigas, de fato, NVIDIA é a melhor opção você ir para matar o pombinho. Ih, acho que eu errei. De fato, ele. Vou fechar aqui. O AMD é melhor, né? Claro. Mas NVIDIA hoje tá muito bom para as placas mais novas. Então, isso daí já responde ao amigo. Mostrei um pedacinho do jogo. Se você joga com NVIDIA, deixa aqui no comentário. Porque ele colocou um comentário lá, inclusive meio áspero o comentário, que eu tava falando mentira que a NVIDIA era boa no Linux. É que eu disse que já está muito boa, né? O drive funciona na maioria dos jogos que eu preciso. Eu tenho o mesmo desempenho hoje. Se eu jogar esse jogo no Windows, a mesma configuração de vídeo vai ser a que eu rodo no Linux. O Euro Truck, em alguns jogos específicos, o Euro Truck no Windows, eu consigo jogar um pouco melhor nos gráficos, um pouco mais alto. Mas pouca coisa, alguma aplicação ali, não sei, ainda não tá rodando muito bem. Mas assim, é de jogo para jogo e de teste. Tem coisa que é melhor, vai rodar melhor no Linux, tem coisa no Windows. Mas assim, não tem como eu dizer, ah, não é boa, é boa, tá? Muito bem. Bom, pessoal, então aqui finalizo dizendo aí sobre a minha distro do coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem, pessoal, porque é a última semana. Depois não dá para chorar mais. Última semana do quê, professor? A última semana do valor de R$ 130 para fazer parte da família Certbest. Que são... hoje a gente passa de 13 cursos, tem curso completo, tá? É vídeo aula, documentação, apostila, suporte comigo via WhatsApp, direto comigo ali no grupo. Então, ó, a gente tem curso Linux do zero para quem está iniciando, certificação Linux LPI. Pessoal, muito feliz que muitos alunos, muitos eu já passamos acho que de 30 alunos que obtiveram a certificação LPI Linux Essential estudando somente comigo. Quem acompanha meu LinkedIn vê que toda hora eu publico lá. O pessoal que tirou a certificação LPI. Eu fico muito feliz com isso. Por quê? É a certificação de porta de entrada para abrir o mercado de trabalho. Depois, curso intermediário, a gente tem certificação LPI 101. Ah, professor, mas eu queria ver como é uma aula do senhor. Não tem problema. Se você ver aqui no canal do YouTube, dá uma olhadinha aí no canal do YouTube. Você vai ver que eu tenho aulas que eu publico aqui, as minhas aulas abertas, ó. Nossa, mas como assim você publica a sua aula aberta, né? Então tem aula aqui, ó, entenda os pacotes Flatpak e tal. Por que eu faço isso? O diferencial de você ser meu aluno não é só a videoaula. A videoaula, ela é 50%. Aqui dentro da plataforma, além de você ter os certificados, te mostrar um pouquinho a plataforma, ó, você vai ter o certificado e quando você entra nesse curso, que as aulas eu gravo e publico no YouTube, né? Além da aula, que é a mesma que está lá no YouTube, você tem aqui, ó, toda a documentação que segue em texto. Você tem interação, você envia ali o que você está fazendo para mim analisar. Nós temos fórum de dúvidas, né? Algumas aulas têm dicas a mais que não tem no vídeo, complementos não tem no vídeo do YouTube. Então, assim, além disso, você vai ter a certificação, assistir o curso de forma linear, tem aqui as aulas, né, passo a passo para você ver, exercício, simulado. Então, é muito mais para você aprender. Legal? Bom, seja bem-vindo, então, aproveite a promoção, porque é a última semana. E lembrando, o acesso é vitalício. Você vai pagar R$ 130 agora e vai aproveitar tudo que ano que vem eu vou criar. Ah, quero estudar só ano que vem, porque é férias, né? Não quero estudar agora em dezembro, nas férias. Tem gente que quer estudar nas férias. Quero descansar, mas em janeiro eu vou estudar. É vitalício, você compra agora e estuda quando você quiser, tá bom? Então até a próxima. Fiquem com Deus.